Olá, este é o seu programa Evidências, numa série especial gravada em Israel para mostrar a você um pouco de como a arqueologia tem contribuído não apenas para a compreensão do contexto histórico de Jesus Cristo, mas também para a confirmação histórica de fatos mencionados no Novo Testamento. Você certamente conhece vários episódios dos evangelhos em que Jesus aparece no templo, ora para ser apresentado quando era ainda um bebezinho, ora para ensinar e, num dado momento, para repreender os vendilhões que profanavam a casa de Deus com seu comércio desonesto e ilegal. Desde a peregrinação pelo deserto, os judeus foram ordenados por Deus a construírem um tabernáculo móvel, um santuário, que seria o símbolo da presença divina, acompanhando-os em sua trajetória pelo deserto até a Terra Prometida. Quando o povo hebreu se tornou uma nação e Jerusalém fixou-se como a sua capital, o tabernáculo deu lugar a um suntuoso templo construído no lado oriental da cidade por ordem do rei Salomão. Não sabemos ainda, em termos arqueológicos, como seria este templo, mas esta construção artística feita no século XIX nos dá uma ideia. Infelizmente, devido aos ataques sofridos pelos babilônios no final do século VII e início do século VI a.C., o templo dos judeus foi completamente destruído por Nabucodonosor. Isto foi em 586 a.C. Os judeus passaram então 70 anos sob o cativeiro de Babilônia e somente depois disto, quando os persas estavam no comando, é que eles tiveram a oportunidade de reconstruir Jerusalém e um segundo templo. A Arca dos 10 Mandamentos, que ficava no lugar santíssimo, já não existia. Desaparecera durante o ataque de Nabucodonosor. Diz a tradição que mãos piedosas a esconderam para não ser profanada e assim ela permanece oculta até os dias de hoje. Este segundo templo recebeu o nome de Templo de Zorobabel, devido ao nome do orientador dos trabalhos de construção. Mais tarde, ele foi ampliado e embelezado por Herodes I, pelo que também ficou conhecido como o Templo de Herodes. Jesus conheceu pessoalmente esse templo e vários episódios do Novo Testamento tiveram lugar ali, como, por exemplo, a famosa expulsão dos vendilhões, que já fizemos menção, e a cura do paralítico operada por Pedro e João. Mas, finalmente, a tragédia se abateu sobre o santuário judeu novamente quando os romanos o destruíram no ano 70 d.C. Foi uma carnificina pior que aquela executada pelos babilônios. O templo judeu virou um escombro e cinzas e nunca mais foi erguido até os dias atuais. Hoje você nos acompanhará em uma viagem a Jerusalém e conhecerá as ruínas originais do Templo dos Dias de Jesus Cristo. Também descobrirá o que a arqueologia revela sobre a suntuosidade daquele lugar e a confirmação de elementos descritos na Bíblia. Portanto, venha conosco. Esta viagem está apenas começando.
discípulos de Jesus estavam certa vez maravilhados com o tamanho e a suntuosidade das pedras do Templo de Jerusalém. Então o mestre fez uma profecia terrível. Aqui neste local não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A profecia de Jesus se cumpriu no ano 70. Os romanos vieram e destruíram por completo o Templo de Jerusalém. No programa Evidências de hoje, você conhecerá as ruínas arqueológicas deste santuário judeu do primeiro século. O tamanho exagerado dessa pedra sem nenhum corte ou marca de liga nos dá uma ideia da impressão que ela deixou sobre os discípulos. Aí compreendemos por que ficavam tão admirados com relação ao tamanho das pedras do edifício de Jerusalém. Estas pedras são herodianas, isto é, foram construídas por Herodes o Grande. E ele, então, fez esse suntuoso edifício com pedras de um tamanho imenso, trazidas da adjacência de Jerusalém, porém sem a tecnologia que temos hoje, de guindastes, instrumentos, caminhões, etc. Agora imaginem transportar uma pedra deste tamanho, desde a sua origem até aqui. Isso realmente nos dá uma ideia de por que os discípulos ficaram tão assombrados. Herodes não começou a construção adicional do novo templo, senão no início do 18º ano de seu governo. Isto foi por volta do ano 20 a.C. Não foi fácil a polêmica entre o rei e as autoridades judaicas daquele tempo. Mas, finalmente, ele anunciou seu intento de começar as construções. O historiador Flávio Joséfo preservou em seus escritos um discurso de Herodes ao povo por ocasião de seu gigantesco projeto. Este texto provavelmente foi copiado dos arquivos reais. Note o tom político de suas palavras. Assim disse Herodes à multidão que o ouvia. Nossos ancestrais, de fato, quando regressaram da Babilônia, construíram esse templo para o Deus Todo-Poderoso. Mas faltam-lhe em altura 60 côvados para atingir as dimensões que tinha o primeiro templo que foi construído por Salomão. De modo que o templo construído por Salomão excedia ao que agora vemos. Mas não vamos condenar nossos pais por sua negligência ou requerer deles maior piedade do que tiveram. Não foi sua culpa o fato do templo não ficar tão alto como deveria. Mas agora, eu, rei de todos vocês segundo a vontade de Deus, tenho tido muita paz e ganho muitas riquezas. Tenho também boas relações com os romanos, de modo que eu corrigirei esta imperfeição. Será um agradecimento a Deus por ter me dado o seu reino. Eu reerguerei este templo e o farei tão completo quanto me for possível. É difícil imaginar que as ruínas que hoje vemos foram a glória de Jerusalém nos dias de Cristo. Ainda de acordo com o testemunho de Flávio Joséfo, Herodes adquiriu de uma só vez para iniciar as construções 1.000 carroças de transporte e 10.000 operários dos mais experientes que havia. E ainda mais, 1.000 sacerdotes foram treinados como arquitetos e marceneiros, porque somente levitas poderiam trabalhar no edifício do templo propriamente dito. As pesadas pedras foram fixadas no local com o uso de rampas e guindastes da época que içavam várias toneladas, usando cordas, tração animal e, é claro, muita força humana. Em seu entusiasmo político, Herodes afirmou que terminaria o templo rápido. Realmente, o edifício de culto foi feito em apenas 18 meses, mas o resto das construções externas levou vários anos e só foi concluído em 67 anos depois da morte de Herodes. O historiador romano Tácito, que possivelmente conheceu o templo pessoalmente ou conversou com alguém que o havia visto, escreveu sobre a sua destruição no ano 70 e destacou a pena de se destruir um edifício assim tão belo, ou como ele mesmo disse, cheio de enormes riquezas. 600.000 pessoas, calcula ele, morreram naquele ataque a Jerusalém. Dentre o monturo de pedras encontrado no local, esta aqui de esquina chamou a atenção dos arqueólogos. Por qual razão? Aqui você tem uma inscrição em hebraico que diz ao local do trombeteiro. O que significaria isto? Bem, a pedra original foi levada para o museu e colocaram uma réplica idêntica aqui no local onde ela foi originalmente encontrada. O local do trombeteiro era em Jerusalém um lugar específico onde ficava o Hassam. Hassam não era o nome próprio, mas a qualidade, o cargo de um sacerdote que era responsável por tocar o shofar, a trombeta, anunciando o início do dia, o fim do dia e especialmente o início do Shabat.
Existem 3 descrições do Templo de Herodes. 2 delas vindas do historiador Flávio Josefo e uma terceira, mais tardia, mencionada no Tratado do Midot, que faz parte da Mishnah, a mais antiga codificação de leis rabínicas produzida por volta do 2º século depois de Cristo. Elas são um pouco diferentes num ou noutro detalhe, mas de um modo geral, seria este desenho imaginário o que nos ajudaria a ter uma ideia do templo de acordo com estas descrições. O templo possuía originalmente um recinto fechado em forma retangular com os lados de comprimento irregular. A sua área compreendia 144 mil metros quadrados e era 5 vezes maior que a Acrópole em Atenas. O maior muro era do lado oriental, com a extensão de sua muralha atingindo perto de 485 metros. Os muros norte e ocidental mediam, respectivamente, 315 e 485 metros de comprimento. E o muro sul, o menor de todos, media 280 metros de extensão. Atrás ficava a Fortaleza Antônia, de onde os romanos vigiavam os judeus religiosos. Na parte sul, é possível ver as escadarias com a porta tripla e a porta dupla, conhecida como a Porta de Uda, cujas ruínas veremos em seguida. Ali eram realizados debates e procedimentos legais. Jesus certamente discursou nesse lugar. Atrás, na parte ocidental do nosso desenho, temos os arcos de Robinson e Wilson, que também serviam de passarela até a entrada do templo. Aqui você tem uma ideia do povo de classe mais elevada subindo as escadarias do arco de Robinson para chegar à esplanada do templo. Daqui a pouco você também verá as ruínas deste local. E, finalmente, temos o recinto mais sagrado do templo, constituído dos lugares santo, aonde apenas o sacerdote poderia entrar, e o lugar santíssimo, aonde apenas o sumo sacerdote podia ter acesso e apenas uma vez por ano. Ali eram oferecidas perante Deus, segundo as prescrições judaicas do Antigo Testamento, todos os sacrifícios e ofertas que o povo trazia para o recinto do templo. De acordo com o Evangelho de Lucas, José e Maria trouxeram Jesus ainda bebê para ser apresentado aqui no templo diante de Deus. Ali, eles se encontraram com Simeão e Ana, que profetizaram e ergueram preces de louvor pelo nascimento daquele menino. Disse o idoso judeu, ao tomar Jesus nos braços: "Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos." Isto está em Lucas, capítulo 2, versos 30 e 31. Isso tem um significado todo especial se aceitarmos a tese defendida por reputadas fontes de que o templo havia sido erguido no mesmo local aonde séculos antes Abraão levara o seu filho Isaque para ser oferecido a Deus, num tremendo e grandioso ato de renúncia e fidelidade diante de uma estranha ordem divina. Até hoje, esse é um lugar muito importante para a religião judaica. Você pode ver que atrás de mim está ocorrendo neste momento um bar mitzvah, quando um jovem é iniciado na religiosidade adulta dos judeus. Mas arqueologicamente falando, aqui há fascinantes objetos que nos lembram como seria o templo da época de Jesus. Aqui nós temos várias lojas daquele período. As pessoas vendiam aqui utensílios, animais para serem apresentados no templo, trocavam dinheiro, e aqueles vendilhões que Jesus fez menção, que ficavam dentro do pátio, eram apenas uma extensão do comércio que já ocorria aqui fora. Aliás, tudo isso foi destruído. À minha esquerda você tem ao fundo várias pedras. Este monturo de pedras que você está observando agora são as pedras romanas que ficaram aqui quando a cidade foi destruída no ano 70. Nos anos 90, toda essa parte começou a ser novamente escavada e descobriram então as pedras tal qual haviam sido deixadas desde o período da destruição feita pelos romanos. Elas estão intactas. Você vê que a rua também foi bastante destruída. Isso nos dá uma noção da violência da guerra do ano 70. Tudo isso aqui foi destruído. As pedras que você viu ao fundo serviram de rampa para que os soldados romanos pudessem subir e atacar o templo. É provável que desde esse setor eles então entraram com tochas, havia um boato de que nos alicerces do templo havia ouro e por causa disso todo o templo foi destruído, mesmo Tito não tendo o desejo de destruir o templo. Mais acima você tem
o Arco de Robinson, descoberto no século XIX. O Arco de Robinson, originalmente, era uma passarela que dava acesso aos judeus que moravam na Cidade Alta até o pátio do templo. Você vê agora uma reconstrução artística de como seria o Arco de Robinson e o bairro judeu, que ligava então este setor até o interior do santuário. Neste bairro judeu, nesta parte mais alta, chamada Cidade Alta, moravam os judeus com maior condição financeira, ou seja, os mais ricos. Agora imagine isto aqui apinhado de pessoas. Pessoas de todas as partes andando nessas alamedas que hoje estão quebradas, trazendo seus animais para apresentarem no santuário, vindo adorar a Deus no sábado, pessoas vindas da Ásia, da Europa, judeus da diáspora. Mas infelizmente, depois da destruição, tudo que sobrou foram pedras. Pedras em Jerusalém. Este era o setor de acesso ao pátio do templo, usado pela parte mais pobre da população. Os ricos preferiam usar o Arco de Robinson, que mostramos anteriormente. Os pobres subiam por aqui. Nessas escadarias originais, muitos passavam para adorar a Deus no templo. Jesus, com certeza, pisou nessas escadas aqui. Elas são originais, são do primeiro século. Estavam todas cobertas pelo monturo de pedras deixado pelos romanos. Acima nós já temos escadas modernas, uma reconstrução. As pessoas vinham e passavam por aqui. Daqui elas tinham acesso ao pátio por duas portas, chamadas portas de Hulda. Essas portas não existem mais hoje, porém uma delas, de forma tríplice, está conservada até hoje, embora esteja fechada. Ela pode ser vista ali acima. Uma das explicações que se tem é que as pessoas costumavam entrar por uma porta e sair por outra. Essa tríplice porta era a porta de saída do templo. E aqui as pessoas aproveitavam para discutir sobre a Torá, conversar assuntos religiosos ou simplesmente passar para ter acesso ao pátio e assim adorar a Deus. Esta é a porta de Hulda que mencionamos agora há pouco. Ela está fechada. Houve várias fases de construção e reconstrução do lugar depois de muitas demolições. Aqui nós temos um exemplo do que se chama em arqueologia de segundo uso de pedras, ou seja, uma pedra herodiana do período do primeiro século que foi reutilizada para tapar a entrada, talvez durante o período da ocupação islâmica aqui no local. Porém, os arcos originais da porta ainda estão preservados. Reside ainda uma pequena polêmica entre os arqueólogos a respeito de onde estaria a segunda porta de Hulda, porque haveria originalmente duas, uma de 3 arcos e uma com 2 arcos. Muito do que deduzimos acerca do formato, da descrição do segundo templo, são fatos que nos vêm dos escritos de Flávio Josefo, que descreveu parcialmente a estrutura que ele viu, mas uma certeza absoluta é difícil ter. Contudo, aqui sabemos que era um local de acesso ao pátio do templo. Os judeus usavam uma das entradas de Hulda para chegar ao pátio e outra para sair. Nunca saíam e entravam pela mesma porta. Como você vê, ela está bloqueada hoje, mas os seus arcos ainda estão preservados. A outra desapareceu na destruição. Por que esse nome Hulda? Há 2 explicações. Uma delas diz que Hulda, em hebraico, significa buraco de rato ou rato em si, e que aqui havia muitos buracos de ratazanas e por este local elas tinham acesso até o templo. Uma explicação menos plausível, pelo menos para os ortodoxos. A segunda explicação seria que o nome Hulda faz referência a uma profetisa mencionada no Antigo Testamento. Essa também é uma possibilidade. De qualquer modo, aqui era a porta por onde muitas vezes Jesus entrou ou saiu para adorar a Deus no templo judeu. Este foi o nosso programa Evidências sobre o templo do primeiro século, ou o segundo templo. Pena que tudo se resume a pedras derrubadas. Ou melhor, nem tudo. Há um santuário, um templo que os homens não conseguiram derrubar, o santuário celestial. Nele, Cristo está hoje administrando em nosso favor como sumo sacerdote diante de Deus. E deste santuário celestial, ele voltará para nos levar a uma nova Jerusalém, onde portas não estarão fechadas e pedras não serão monturos resultante de uma guerra, serão pedras de ouro. Caminharemos em ruas de ouro de uma cidade que jamais será destruída. Até o próximo programa. Quando você visita as ruínas do que foi aquele tremendo santuário do passado, não dá para não pensar numa profecia de Cristo registrada em Mateus capítulo 24, que fizemos menção durante o programa. 2 fascínios então nos vêm à mente
ao comparar o texto bíblico com o que vimos ali. Em primeiro lugar, a espantosa confirmação de que a Bíblia é de fato uma palavra profética vinda diretamente de Deus. Esta previsão de Cristo é tão espantosa que alguns chegaram a negar que ela realmente poderia ter sido escrita ou dita antes do ano 70, quando a destruição finalmente teve lugar. Mas pode ter certeza, estas palavras são originais de Cristo, profetizadas muito antes da ocorrência do evento. O segundo fascínio que nos vem é que no mesmo capítulo em que Jesus profetiza a destruição de Jerusalém e do templo, há também a descrição de outras profecias que iriam se cumprir, anunciando aos povos que o Filho de Deus um dia voltaria à terra para executar o seu juízo. Não mais apenas sobre Jerusalém, é claro, mas agora sobre o mundo inteiro. Tome, portanto, a sua Bíblia e estude essas profecias. E mais do que isso, prepare-se para o que elas anunciam, a breve volta de Jesus. Se conhecer as ruínas de um templo já nos causa grande emoção, imagine conhecer pessoalmente a face daquele que ali um dia esteve, o Senhor Jesus Cristo. A gente se vê no próximo programa.